E aí pessoal do Vila dos Investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luísa, mais conhecida como Lu Investim, e nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de um tema que chega a ser bastante polêmico no universo da educação financeira, que gera bastante dúvida e tudo mais, então é um tema bastante interessante, mas antes disso eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para ver, os vídeos novos que são postados, para acompanhar tudo bonitinho e também ajudar o nosso canal a crescer, compartilhando o vídeo, curtindo, dando o seu like, isso ajuda demais a gente. Então eu queria pedir para você clicar aí no botãozinho de baixo, tá bom? Então, qual que é o tema do vídeo hoje, né? Que tema polêmico é esse? Basicamente a questão de comprar um imóvel ou alugar, né? Então muita gente fica nesse debate. Putz, comprar um imóvel é melhor porque você vai ter sua propriedade, porque a casa é sua e tudo mais. Ou não, é melhor você alugar porque é financeiramente melhor, etc. Então, tem muito esse debate, mas no final das contas tem uma resposta que a gente tem que dar para isso tudo, é que depende, né? É uma resposta um pouco chata, eu sei, geralmente a gente gosta de respostas mais certas e diretas, não essa coisa muito relativa, mas quando se trata de educação financeira, muitas vezes a gente tem essa questão porque a sua vida financeira pode ser muito diferente da vida financeira de diversas outras pessoas. Cada um tem a sua realidade e de acordo com ela pode ser melhor alugar, comprar, financiar às vezes. Enfim, isso tudo depende. Mas aqui eu quero fazer com vocês várias simulações, tá? Então eu quero simular realidades, né, que diferentes pessoas podem ter na hora de pensar em adquirir alguma propriedade, né, e morar em algum lugar, tá bom? Então a primeira delas é, por exemplo, a pessoa que tem o valor total para fazer a compra do imóvel que deseja. Então vamos supor que você tem interesse em um apartamento que custe R$500 mil e você tem esse valor para pagar à vista. Você pode pagar à vista o apartamento. O que acontece? Isso a princípio, né, te dá mais liberdade, até porque você tem o valor todo, não precisa nem entrar em uma dívida para conseguir pagar esse imóvel que você deseja. No entanto, existem certas questões que você precisa avaliar também antes de tomar qualquer decisão. Então, a primeira delas, acho que é você entender se esses R$500 mil, por exemplo, que você vai desembolsar para comprar o apartamento, vão fazer com que você imobilize grande parte do seu patrimônio, né? Tipo, R$500 mil é uma grande parte do seu patrimônio ou não? É importante você fazer essa pergunta, porque às vezes as pessoas acabam adquirindo imóveis assim e imobilizando muito seu dinheiro e ficam com baixa liquidez. O que é liquidez? É basicamente em quanto tempo você consegue retornar o dinheiro para suas mãos depois de ter comprado um imóvel ou feito um investimento, por exemplo. Então tem muita gente que acaba tendo esse problema, né? Vamos imaginar que você foi lá e colocou os R$500 mil na compra do imóvel e de repente você precisou, sei lá, de R$100 mil por alguma ocasião. O que acontece então é que você não tem a possibilidade de vender um quarto ou uma cozinha para você adquirir 100 mil. Você vai ter que vender o imóvel todo, né? Enfim, aí conseguir os R$500 mil talvez, né? Pra você depois pegar 100 mil e utilizar, mas sabe-se lá quando você de fato vai conseguir vender esse imóvel, né? Então não é uma coisa tão rápida para o dinheiro voltar para suas mãos. Então é importante você fazer essa reflexão de quanto você está imobilizando. E depois também se perguntar, claro, se você realmente deseja ficar no longo prazo com esse imóvel, né? Poxa, eu desejo ficar aqui por 5 anos ou mais nesse imóvel? Se a resposta for sim, pode valer a pena, pode fazer sentido você fazer a compra, mas se não, pode ser que seja melhor até você pensar num aluguel, se você até quiser mais flexibilidade, que é algo que eu vou falar mais adiante, inclusive. Agora, um outro caso muito comum quando a gente fala sobre a compra de imóvel, né, é a questão do financiamento, que é a realidade da maioria dos brasileiros, né? A gente sabe que na nossa cultura a gente tem muito enraizada essa coisa de você ter uma casa, tem a sua propriedade, o seu imóvel, né? Eu falo que o brasileiro é bastante apegado ao concreto, então a gente se importa muito com isso, né? E aí acontece, o financiamento é basicamente uma dívida, então você vai pegar dinheiro emprestado com o banco e vai parcelar essa dívida ao longo de vários meses e acabar pagando por anos, né, geralmente, até você completar ali tudo que deve pelo valor do imóvel. Mas é até importante ressaltar que muitas vezes, né, as pessoas entram em um financiamento também e quando vão ver lá no final, quando até quitam o apartamento, a casa, né, terminam de pagar o imóvel, acabam pagando até mais do que de fato vale, por conta dos juros que foram altos às vezes, né? Então essa é uma coisa importante de você pensar também, porque no financiamento você vai ter essa variação dos juros ao longo do tempo, você pode pegar momentos em que os juros caiam, você pode pegar momentos em que os juros estejam em patamares altos, e aí você precisa entender se você está preparado para arcar com isso, certo? Se você tem margem no seu orçamento para lidar com essas variações dos juros sobre a parcela do financiamento que você for fazer. E outro ponto importante também é entender que quando você vai fazer o financiamento, você precisa sempre dar uma entrada. Então, por exemplo, se o seu imóvel custa R$500 mil, né, geralmente a entrada que o banco exige para você fazer o financiamento é de 20% do valor do imóvel,
Portanto, você teria que, nesse caso, dar 100 mil de entrada para fazer o financiamento, tá? E aí o restante do financiamento, bom, tem gente que acaba fazendo ali por 30 anos, né? Fica 30 anos pagando, dependendo da sua situação, você pode encurtar, mas enfim, né? Eu acho que você precisa entender de acordo com a sua realidade se isso vai caber de fato no seu orçamento e até mesmo se um aluguel não seria mais barato, né? Mas aí já aproveitando para entrar na questão do aluguel, acho que tem duas realidades. Tem a realidade da pessoa que tem o valor para comprar o imóvel, mas está em dúvida entre comprar e alugar, e a pessoa que está em dúvida entre fazer um financiamento ou morar de aluguel mesmo. Então, pensando nesse primeiro caso, da pessoa que tem o valor para pagar à vista, eu acho que você tem que pensar o seguinte: você pega o valor do imóvel e você pega 0,4% do valor do imóvel para entender quanto vai ser o aluguel. Geralmente é isso, tá? Então, por exemplo, no imóvel de 500 mil, geralmente vai custar cerca de R$2.000 o aluguel, tá? Que é 0,4%. Então, se você tem esses R$500.000 para comprar à vista, vale a pena você ver o quê? Se em uma aplicação, se em um investimento, você consegue ganhar mais do que esse 0,4%, que é a porcentagem que você está pagando do valor do imóvel em forma de aluguel. Tá? Então vale muito a pena você fazer isso, porque se você consegue colocar esses 500 mil em um investimento que vai te render mais que 0,4, significa que você vai conseguir não só pagar o aluguel com os investimentos, como também ainda ter um lucro ali para você utilizar da forma que desejar, né? Ou até mesmo reinvestir. Então é bastante interessante você fazer essa conta para entender, né, se vale a pena ou não. E hoje, sinceramente, assim, com a taxa de juros que a gente tem nesse patamar tão alto, claro que não vai se manter alto para sempre. Os juros eles vão ter questões cíclicas, mas historicamente no Brasil a gente sabe que a gente tende a ter taxas de juros mais altas, né? Muitas vezes em torno ali dos 10%, tem suas variações, mas enfim. E acaba não sendo muito difícil que você ganhe mais do que esse 0,4% ao mês, tá? No investimento. Não é tão difícil assim. Hoje, então, nossa, você achar um investimento que te renda 1% ao mês, o famoso 1% ao mês, não é nada difícil. Por último, né? O caso da pessoa que está em dúvida entre fazer um financiamento e alugar. O que acontece é o seguinte: eu acho que se você encontra um aluguel que tem um valor menor do que a parcela do seu financiamento, pode valer mais a pena você alugar, né? Principalmente se você está pensando numa flexibilidade de onde você vai morar, se você quer ter essa flexibilidade de poder, uma hora morar num bairro e depois trocar rápido para outro, sabe? Então, acho que assim, isso é muito interessante para você pensar no aluguel. Agora, se você realmente tem aquela mentalidade que você deseja de fato, né? Não tem jeito, você quer de fato ter a sua propriedade, a sua casa, aí você acaba tendo mesmo a alternativa do financiamento, se você não tem dinheiro para pagar à vista, ok? Mas é sempre importante pôr nas contas ali, né, quanto que vai ficar esse financiamento, quanto tende a ficar de acordo com os juros. É importante fazer esses cálculos. E claro, para você poder fazer isso de uma forma melhor até, é interessante você buscar uma consultoria, uma assessoria de crédito, um especialista que possa te orientar de acordo com a sua realidade, né? Possa entender os seus desejos e buscar aquele financiamento talvez que vale mais a pena para você, ou talvez te direcionar para outra ideia para você ter o seu imóvel, ou talvez o aluguel seja melhor. Então assim, acho que é interessante você buscar uma assessoria, uma consultoria para te dar esse suporte nesse momento. É isso, gente. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem também algum vídeo no qual a gente faça contas também, comparativos, né? A gente põe na lousinha as contas bonitinhas, né? Sobre financiamento versus aluguel, a gente pode providenciar também, uma coisa bem prática. Se vocês quiserem, é só deixar aqui embaixo. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Beijos econômicos para vocês, até a próxima!